Que a graça e a paz de Jesus, o nosso Senhor, e o amor de Maria, nossa mãe, seja com todos nós. Seja muito bem-vindo ao nosso canal, faça a sua inscrição e compartilhe esse vídeo com seus amigos. Queridos irmãos, para aqueles que já viram vídeos desse Senhor, por certo sabem de quem eu estou falando aqui. Na minha opinião, trata-se de uma pessoa despreparada, que fala de coisas que não sabe e baseia tudo aquilo que diz em interpretações distorcidas, da história, das escrituras, Mas vamos analisar aqui algumas coisas. Todo pecado que você comete, você um dia vai ter que pagar por ele, todo. É nisso aí que o inimigo quer que você acredite que o sangue de Jesus não tem poder para perdoar e purificar todos os seus pecados. O sangue de Jesus tem poder de perdoar a culpa de todos os pecados. Não é sobre isso que o Frei Gilson está falando aqui. Porém, não podemos esquecer do que a palavra de Deus nos ensina em Gálatas capítulo 6, versículo 7. Tudo que o homem plantar, isso também ceifará. Se plantou o bem, colherá o bem. Se plantou o mal, colherá o mal, independente do seu arrependimento. Mesmo os confessados. Se confessarmos nossos pecados, não a Ele, mas àquele que morreu na cruz, Ele é fiel e justo para perdoar e purificar todos os nossos pecados. Mediante a confissão sincera, diante de um sacerdote devidamente ordenado, nós somos perdoados e purificados de todos os nossos pecados. Mas isso não nos exime das consequências geradas pelo pecado. Em Romanos capítulo 13, versículo 4, São Paulo apóstolo diz que toda a autoridade é ministro de Deus. Mas se uma pessoa cometeu crimes, deve temer a autoridade, pois ela não traz em vão a espada, ainda que essa pessoa tenha se arrependido. No fim, o que os protestantes querem é carta branca para pecar, é um passe livre para a iniquidade. I accept Jesus as my Lord and Savior. Yes! Eu peco, depois me confesso. Não, aí você lembra que você vai ter que pagar no purgatório ainda. E o que é a pena no purgatório? O inferno é o único canto descrito por Cristo na Bíblia que tem sofrimento ou punição por fogo. O que passa disso são suposições baseadas em 1 Coríntios e no livro Apócrifos de Macabeus. O padre aqui não está falando de inferno, nem de condenação, mas de purificação final antes do paraíso. Aqui chamamos purgatório. Jesus disse em São Mateus capítulo 5, versículos 25 até o 26. Entra em acordo sem demora com o teu adversário, enquanto estás a caminho com ele, para que não suceda que te entregue ao juiz, e o juiz te entregue ao seu ministro, e sejas posto em prisão. Em verdade te digo, não sairás dali antes de teres pago o último centavo. Jesus deixa implícito, meus irmãos, que depois de pagar o último centavo, a pessoa poderá sair dessa prisão. Isso é o purgatório. Como nada que é injusto pode entrar no céu, passamos por uma última purificação. São Paulo apóstolo também fala do purgatório em 1 Coríntios capítulo 3, versículos 14 e 15. Se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo, todavia, como pelo fogo. O que fica claro nas palavras desse Senhor é que ele busca a qualquer custo um passe livre para pecar, já que é só pedir perdão e pronto. É uma espécie de abracadabra. I accept Jesus as my Lord and Savior. Yes! Isso é o purgatório. Você já foi perdoado na confissão, mas você vai precisar reparar o que você fez. Você não precisa reparar os seus pecados, porque ninguém consegue reparar os seus pecados, dependendo exclusivamente da graça e do sangue do Senhor Jesus Cristo. Todo mal que fizemos ao próximo precisa sim ser reparado, conforme o que Zaqueu disse a Jesus quando Jesus entrou em sua casa, conforme nós vemos no Evangelho de São Lucas, capítulo 19, versículos 8 e 9. Enquanto isso, Zaqueu se levantou e disse: Senhor,
darei metade das minhas riquezas aos pobres, e se explorei alguém na cobrança de impostos, devolverei 4 vezes mais. Jesus respondeu: hoje houve salvação nessa casa, pois esse homem também é filho de Abraão. Mais uma vez, observamos com clareza como os protestantes querem a qualquer custo liberdade de pecar, sem ter de arcar com as consequências do pecado. I accept Jesus as my Lord and Savior. Yes! Você começou a pecar desde os 7 anos de idade. Então, dos 7 anos até hoje, quantos pecados você já cometeu? Nem eu lembro e nem Deus lembra. Seus pecados e iniquidades foram apagados e Deus faz questão de não lembrar do seu passado. Todo pecado consumado traz em si a morte. Qual foi a primeira coisa que Jesus disse quando apareceu ressuscitado para os discípulos? Ele disse: olha, eu estou aqui ressuscitado. Não se preocupem, eu entendo vocês. Eu entendo por que vocês fugiram, eu entendo por que vocês não acreditaram que eu tinha ressuscitado. Nem eu mesmo acreditaria. Não, meus irmãos. Em Marcos capítulo 16, versículo 14, Jesus diz, a palavra de Deus diz: finalmente apareceu aos 11 quando estavam assentados à mesa e lançou-lhes em rosto a incredulidade e a dureza de coração, porque não deram crédito aos que tinham visto ressuscitado. Tudo isso você vai ter que pagar no purgatório. Quem confia em purificação por meio de purgatório nega Cristo e a eficácia do seu sangue, que é o único meio de purificar o homem. O sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. O purgatório é a criação de Roma no Concílio de Leão II, em 1247. Foi um instrumento usado pela Igreja por muito tempo para arrecadar dinheiro, como, por exemplo, a construção da Basílica de São Pedro. Boa parte dos recursos vieram da venda de indulgências, autorizada pelo Papa Leão X com a promessa de retirar as almas do purgatório. Muito diferente do que este senhor diz aqui, o purgatório, muito longe de ser invenção de Roma, já figurava tanto nas Escrituras como na fé dos primeiros cristãos e dos padres da Igreja, como Santo Agostinho e São Gregório Magno. Em São Mateus capítulo 12, versículo 32, Jesus diz: e se alguém disser uma palavra contra o Filho, será perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não será perdoado nem neste século, nem no futuro. Ora, meus irmãos, Jesus deixa implícito aqui que existem pecados que são perdoados neste século, outros pecados que são perdoados no século futuro e ainda outros que não terão perdão. A única coisa que eu posso observar aqui é uma pessoa desesperada tentando mostrar que o pecado não tem consequências, que você está completamente livre para cometer a abominação que você quiser. Depois se arrepende e pronto, está tudo resolvido. I accept Jesus as my Lord and Savior. Yes! A Igreja Católica nunca vendeu indulgências. Já em 1392, o Papa Bonifácio IX proibiu o comércio de indulgências. E o Papa São Pio V proibiu a venda de indulgências por parte de pessoas inescrupulosas que se utilizavam da Igreja para lucrar com esse tipo de comércio. O próprio Papa Leão X manteve John Tetzel, contemporâneo de Lutero, em prisão domiciliar por ter ultrapassado os limites no ensino sobre as indulgências. Então, para encerrar, meus irmãos, eu daria uma sugestão ao rapaz aí do vídeo. Faz um curso com o Padre Paulo Ricardo. Eu tenho certeza que você irá aprender muitas coisas úteis. Mas ainda bem que veio você, né? Jesus e 2000 anos de cristianismo errados. Mas veio você, genial. Cara, eu vou seguir você. Eu vou renunciar aos evangelhos. Eu vou deixar de seguir a igreja dos mártires. Eu vou deixar de seguir a igreja dos doutores, dos missionários, dos monges, dos eremitas, dos santos, para seguir você. Porque tu é um gênio, meu! Um abraço a todos.